Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Jesus nos 3 dias após sua morte na cruz? Para muitos, a história termina ali, com sua última respiração e a sepultura fechada. Mas, e se eu te dissesse que havia algo mais profundo, mais impressionante e até assustador acontecendo nesse período? Existe um mistério fascinante e pouco explorado que envolve Jesus descendo até as profundezas do inferno. Sim, aquele lugar sombrio criado originalmente para Satanás e seus seguidores rebeldes. Mas por que Jesus teria ido até lá? Qual era o objetivo dessa jornada sombria e o que ele realmente fez naquele lugar assustador? É o que iremos descobrir neste vídeo. Esse é o canal Mistérios da Fé. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Se gostar deste conteúdo, curta no final para me ajudar. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Para compreender o que aconteceu com Jesus depois de sua morte, é essencial entender o que a Bíblia diz sobre o inferno. Muitas pessoas ficam confusas quando ouvem falar desse tema, mas as Escrituras trazem pistas claras sobre essa realidade tão temida. Ao longo da Palavra de Deus, encontramos diferentes termos que descrevem o mundo dos mortos, cada um deles com nuances importantes que ajudam a decifrar o enigma da descida de Cristo ao lugar dos mortos. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a missão de Jesus. O inferno é frequentemente associado a medo e mistério. Mas qual é, de fato, o seu significado? Antes de entender por que Jesus desceu até lá, precisamos explorar o que a Bíblia ensina sobre esse local sombrio e qual o seu papel no plano divino. Nas Escrituras, temos algumas palavras que se referem ao mundo dos mortos, e a primeira delas é Sheol. No Antigo Testamento, o termo hebraico Sheol descreve a morada dos que partiram desta vida. Não era um lugar de condenação exclusiva. Na verdade, era uma espécie de sala de espera para todos, justos e injustos. Em Gênesis 37, 35, por exemplo, Jacó lamenta o desaparecimento de seu filho José e diz que desceria ao Sheol chorando, mostrando que tanto bons quanto maus teriam o mesmo destino inicial. No Novo Testamento, encontramos a palavra Hades. Em grego, Hades corresponde ao Sheol hebraico, mas Jesus traz um esclarecimento importante na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 22 a 24. Ali, ele mostra que, dentro desse mundo invisível, há uma separação. De um lado, um lugar de conforto para os justos, do outro, um lugar de tormento para os ímpios. Ou seja, a espera pelo julgamento final não é igual para todos. Por fim, surge o termo Gehenna, que se destaca por ser algo diferente de Sheol ou Hades. Essa palavra indica o destino final dos ímpios, descrito como um lugar de condenação permanente. Em Mateus 10 e 28, Jesus fala sobre a Gehenna para avisar que não devemos temer os que podem matar apenas o corpo, mas sim aquele que tem poder para destruir a alma e o corpo no inferno. O nome Gehenna deriva de um vale fora de Jerusalém, Vale de Inom, onde o fogo queimava continuamente para consumir o lixo e os restos de criminosos. Jesus usa essa forte imagem para ilustrar o que significa a condenação eterna. Agora que entendemos melhor como a Bíblia descreve o mundo dos mortos, encontramos ainda um destino final mencionado nas Escrituras, o temido Lago de Fogo. Diferentemente dos lugares temporários onde as almas aguardam o julgamento, o Lago de Fogo aparece em Apocalipse 20 e 15 como a condenação permanente de todos os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Nesse local, não há mais espera nem possibilidade de arrependimento. Trata-se da segunda morte, onde a morte e o Hades também serão lançados. Mas por que Jesus desceu a esse reino sombrio
se ele é o Filho de Deus, santo e sem pecado. Essa pergunta leva a uma compreensão mais profunda do sacrifício de Cristo, desde que saibamos diferenciar as verdades bíblicas das noções equivocadas que surgiram ao longo da história. Muitas dessas ideias falsas nasceram de interpretações errôneas ou tradições que se espalharam sem base nas Escrituras. Um desses mitos é o de que Satanás governa o inferno como um soberano maligno. A palavra de Deus não nos mostra o diabo reinando ali, e sim sofrendo punição nesse lugar preparado para ele e seus anjos. Mateus 25:41. Outro equívoco comum é imaginar o inferno como um lugar de festa ou libertinagem, como se aqueles que rejeitam Deus pudessem curtir eternamente. Porém, Jesus descreve o inferno como um lugar de dor e tormento, onde há choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. Demonstrando que não existe a menor alegria nesse estado de separação completa do Criador. Também há quem pense em um estado intermediário chamado purgatório, onde as almas poderiam se purificar após a morte. No entanto, a Bíblia não apoia essa crença. Em Hebreus 9:27, lemos que os seres humanos morrem uma única vez, vindo depois disso o juízo, sem menção a nenhuma segunda chance de limpeza espiritual. Além disso, há quem acredite que todos são enviados imediatamente para seus destinos finais ao morrerem. Mas o livro de Apocalipse, 20:11-12, descreve um julgamento futuro diante do grande trono branco, onde cada pessoa será avaliada antes de receber sua sentença definitiva. Enquanto muitas pessoas acreditam na ideia de que as almas dos condenados simplesmente deixam de existir, o chamado aniquilacionismo, a Bíblia afirma o contrário. A punição é tão eterna quanto a vida dada aos justos. Mateus 25:46. Em outras palavras, tanto o castigo eterno quanto a vida eterna são realidades que se estendem para além desta existência. Diante disso, surge a grande questão: o que realmente aconteceu quando Jesus desceu ao inferno? Será que ele ainda sofreu naquele lugar ou anunciou uma nova chance aos que haviam morrido sem fé? A resposta tem a ver com a vitória consumada na cruz. Já vimos que as Escrituras não colocam Jesus em sofrimento adicional. Seu sacrifício foi suficiente e definitivo ali mesmo, no Calvário. Conforme 1 Pedro 3:18-20, ele pregou aos espíritos em prisão, uma referência aos que haviam desobedecido no passado. Esse ato não foi para oferecer salvação, mas para proclamar seu triunfo. A morte de Cristo pagou a dívida do pecado, abrindo caminho para a redenção daqueles que morreram na esperança do Messias e deixando claro que nenhuma força maligna tinha mais domínio. Efésios 4:8-10 reforça esse ponto, mostrando que ele levou cativo o cativeiro, libertou os justos que aguardavam a promessa e, em sua ressurreição, provou que a morte estava vencida. A própria Bíblia mostra que Jesus não permaneceu preso na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, declarando: Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Ou seja, além de vencer o pecado, ele conquistou a autoridade total sobre a própria morte. Satanás, que muitos imaginam como soberano do inferno, na verdade é um prisioneiro condenado ao lago de fogo, o destino final de toda a maldade. Apocalipse 20:10. Para nós, a mensagem é clara. A vitória de Jesus não se limita à cruz. Ao descer para proclamar seu triunfo no mundo dos mortos e ressuscitar gloriosamente, ele nos garante que a morte não é o fim para quem deposita fé nele. Isso transforma completamente nossa compreensão sobre a eternidade. Agora, temos a certeza de que nada, nem mesmo a morte, pode separar os que estão em Cristo do amor de Deus.
A grande vitória de Jesus não pertence apenas a Ele, mas também a todos aqueles que nele creem. Ao vencer a morte, Ele nos libertou do medo do desconhecido e nos deu a promessa de viver para sempre ao lado de Deus. Como Romanos 8, 38 a 39 declara: nada pode nos separar do amor do Senhor, nem mesmo a morte. Por isso, podemos ter plena certeza de que nossa esperança não termina no túmulo. Diante dessa verdade, surge a pergunta: se Cristo enfrentou a morte e saiu vitorioso, o que isso significa para o nosso futuro? A resposta é simples: significa vida, e vida em abundância. Antes, toda a humanidade vivia sob o temor do fim, sem saber o que aconteceria depois do último suspiro. Mas agora, 1 Coríntios 15, 55 a 57, celebra essa reviravolta ao dizer: onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Nesse sacrifício, Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas provou que a morte foi definitivamente derrotada. Hebreus 2:14 a 15 reforça que, ao assumir nossa humanidade, Jesus desarmou o poder do diabo, que usava o medo da morte para nos manter escravos. Isso não quer dizer que todos estão automaticamente livres da condenação. A porta da salvação está aberta, mas cada pessoa precisa decidir se vai atravessá-la ou não. Conforme João 5:24 ensina, quem ouve a palavra e crê naquele que enviou Jesus, recebe a vida eterna e não será condenado. Deus não deseja que ninguém se perca. 2 Pedro 3:9 mostra o coração divino, que é paciente, esperando que as pessoas se arrependam e encontrem perdão. Dessa forma, a vitória de Jesus não foi silenciosa nem restrita a uns poucos. É uma notícia que traz esperança real para qualquer pessoa disposta a aceitá-la. Se você compreendeu que precisa desse perdão e deseja ter a certeza de uma eternidade segura, faça agora mesmo uma oração sincera. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, transforma-me e guia-me em teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Se você orou de todo o coração, creia que foi salvo e que o nome de Jesus te garante um lugar ao lado do Pai. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, pois a mesma vitória que libertou você também pode libertá-las. A história não acabou na cruz nem no túmulo. Ela continua viva toda vez que alguém entrega o coração a Cristo e passa da morte para a vida. Acho que esse vídeo vale a sua curtida. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima.